5h57, o vídeo foi interrompido, mas vamos lá. Eu tava terminando de falar, deixa eu tomar aqui um gole de café, quando a gente fica no papo com café, né? O papo com café. Esse momento é um momento que eu acho oportuno de fazer um vídeo de forma espontânea, né? É tanto que eu tô aqui, eu não tenho produção, tô sem make, do jeito que eu acordei, nem pintei o cabelo ainda, fiz só um coque e eu terminei o vídeo anterior falando que eu suspendi o remédio que foi me passado pela última atendimento lá no posto Roberto Bruno, que era um remédio para enxaqueca, para o tratamento da enxaqueca. É algo como um propolinol, alguma coisa assim. É um genérico do propolinol, não sei como é que é uma substância ativa aí do propranolol, uma coisa assim, eu não sei, eu não tenho assim um conhecimento técnico nessa área farmacêutica para poder dizer com mais propriedade sobre isso. Mas eu suspendi após, deixa eu ver, acho que eu fui para consulta dia 17 e eu comecei a tomar praticamente dia 18. Eu fiquei uns 5 dias tomando e sentindo os sintomas, né? Sentindo os sintomas. Mas aí eu suspendi porque eram sintomas muito graves que estavam comprometendo a minha respiração. Os batimentos cardíacos estavam lentos, não estavam normais. E eu sentia insuficiência cardíaca, né? E o que isso viabiliza nessa vulnerabilidade é um AVC, enfim, eu não sei porque eu não sou médica, eu não posso falar com mais propriedade sobre isso. Eu posso falar dos sintomas que eu senti. Então, eu achei sintomas muito preocupantes e resolvi suspender o uso do remédio. E depois eu vou ver quantos eu tomei para poder ter mais segurança, para saber com quanto tempo isso começou a surtir os efeitos, né? Então hoje eu fiz aqui, ó, meu café, chafé. Fiz aqui, ó, aqui é como se fosse um omelete. Ele fica uma textura de pão. Mas por que ele ficou nessa textura aqui de pão, ó? Eu fiz na frigideira com fio de azeite. Aí tem aqui ovo, tem a maisena e tem a aveia, né? E tem a aveia e um pouquinho de sal e o azeite. E por último, depois que termina de bater tudo, coloca uma colher de chá de fermento biológico. Aqui, ó, ele fica nessa consistência de pão. Essa espessura, né? Como se fosse espessura de pão, uma espessura de pão focaccia, porque a focaccia, a espessura da focaccia é diferente da espessura da pizza, que a pizza ela é mais fina, né? É mais fina. A massa, praticamente a massa é a mesma. A espessura a espessura e a consistência é que diz o que é uma pizza, o que é uma focaccia, o que é uma torta, o que é um pão, né? E o que é uma bruschetta, o que é uma massa, pasta para macarrão, o que é uma panqueca, taco, o que é um wrap, o que é uma tortilha, né? Uma panqueca, crepioca. Então são as consistências que vão mudando. Praticamente a base, em tese, seria o trigo. Eu desenvolvi uma massa sem o trigo. Então, eu ainda não batizei o nome dessa massa, né? Mas tudo bem. Então, eu acho importante
frisar bem que não se automediquem. Eu fui ao posto Roberto Bruno para a consulta que eu tenho e foi me passado pelo doutor Antônio Leonel Lima Júnior. Não sei se é esse nome assim completo. Para esse remédio para enxaqueca, né? Mas aí eu ainda não fui lá para dizer que eu suspendi. Então, mas assim, eu suspendi porque eu senti sintomas muito graves, né? E a dipirona eu continuei, o Buscoplex continuei. Porque o Buscoplex é para uma dor mais abdominal, né? E quando assim, não é preciso usar só dipirona. Mas enfim, eu não sou médica, eu preciso de orientações de profissionais, de especialistas. Por isso que eu acho importante contextualizar e sempre alertar a todos e a todas. Não se automedique também. Se é um remédio que foi passado pelo médico em um tratamento específico, a longo prazo, não suspendam sem fazer aquela redução, né? Tipo um desmame, né? Aquela redução das doses até poder tirar completamente. Então, eu estou tomando agora o quê? O Resfenol, a loratadina e a dipirona. A loratadina eu tomo uma vez, o Resfenol eu tomo quando eu sinto a congestão da sinusite, rinite, aquela congestão nasal, né? Das obstruções da narina, eu estou lavando com soro para desobstruir as narinas, faço inalação com cascas de laranja, com casca de laranja, alecrim, aí faço ele no vapor, inalo natural, para poder desobstruir essas vias aéreas, né, das narinas e faço toda aquela lavagem aqui das narinas. Eu não uso Sorine, eu não uso Naridrim, eu não uso nenhum tipo de remédio para descongestionar o nariz. Porque cada vez que eu usava, eu sentia a necessidade, por exemplo, se eu usava de manhã uma vez, quando era tarde eu precisava usar 2 vezes, quando era de noite eu precisava usar 3 vezes, quando era no outro dia eu usava 4 vezes de manhã, mais 6 à tarde, mais umas 10 à noite. Então, ia aumentando a necessidade do uso de forma desproporcional. Era como se fosse uma dependência, né? O Naridrim e o Sorine, todos esses INs aí, né? Naridrim para descongestionar narina, parte daqui que reflete na sinusite, rinite. Nós temos aqui um canal que vem para o ouvido, essa secreção que obstrui as narinas e vem aqui para a parte da cabeça, parte da testa, onde forma, né, a enxaqueca. Essa secreção, ela vai para o ouvido e tampa o ouvido. E às vezes a gente coloca o remédio no ouvido e não é a dor de ouvido, é um efeito, digamos, é um reflexo da sinusite, da rinite, que foi parar lá nessa parte do narina, aí vem aqui a testa e aqui, que vem aqui dessa parte frontal, que é a enxaqueca, e vem e tampa o ouvido. Como é que eu fiz para poder minimizar e ir reduzindo o uso do Sorine, do Naridrim, lavando as narinas com a seringa, puxa, bota o soro num copo, puxa com a seringa, aí injeta até sair do outro lado, aí do mesmo jeito do outro lado. Às vezes eu coloco também dentro de um vidro com conta-gotas, porque eu acho mais sutil, ao invés, eu não acho confortável colocar da forma com a seringa, de uma vez para sair na outra narina, né? E vice-versa.
eu acho muito invasivo, sabe? Eu não gosto. Então eu coloco com conta-gotas e 3 vezes ao dia eu faço essa limpeza nas narinas e umedece, né, essa parte nasal. E faço também aqui as massagenzinhas aqui, ó, na face aqui, essa drenagenzinha aqui, umas 5 vezes, sempre que lembrar, aqui, ó, e aqui. E vai melhorando, até ir reduzindo a necessidade de usar o soro para lavar as narinas. Eu estou falando isso, mas isso foi me orientado desde quando os meus filhos eram pequenos. Porque meus filhos, eles têm alergia à poeira, rinite, sinusite, e desde sempre nós precisamos lidar com medidas que fossem preventivas na questão das alergias deles, né? Eles sempre usaram Sorine, sempre o Naridrim, eu acho o Naridrim muito, muito, muito forte. Então, até enquanto eu pude estar à frente de fazer os paliativos, porque são paliativos, né? Para os meus filhos, eu só usava o Sorine e o soro para lavar as narinas. Existem remédios que são paliativos, que não se pode deixar de ter na farmacinha de casa, que é o quê? Um antialérgico. Quando sempre que perceber que tá com alergia na pele, a pele dá sinal. Quando a gente tá com alergia, a pele dá sinal. Vem alguma inflamação no corpo, ou na parte externa ou na parte interna. Como é que a gente sabe que a gente está com inflamação na parte interna? O corpo dá sinal. E quando a gente vai se conhecendo, a gente aprende a ter um pouco mais de experiência quanto a esses efeitos colaterais, esses reflexos, né? Seja da inflamação, porque uma coisa é inflamação, uma coisa é intoxicação, uma coisa é infecção, uma coisa é a contaminação cruzada. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Intolerância alimentar é uma coisa, alergia é outra coisa. Então, é preciso ter muita cautela ao se usar medicações, porque assim, nós sabemos que quanto menos medicações, menos efeitos colaterais. Então, quanto menos medicações, melhor. Substituir as medicações por alguma atividade física, por várias outras medidas preventivas, inalação com coisas naturais, enfim. Mas eu não tenho propriedade, eu não tenho especialidade para poder, não especialização para falar com propriedade sobre isso. Tem que consultar o quê? Um médico clínico geral para que possa fazer com mais segurança. Eu estou falando enquanto experiência de Graciane Andrade Ramalho. O que apresentam, os sintomas que apresentam em mim, cada pessoa é diferente. Então, eu estou falando o que aconteceu comigo e cada pessoa responde a um tratamento. O metabolismo, o sistema imunológico responde de uma maneira diferente. Nós somos diferentes, né? Então, é preciso o quê? Observar. Fez um efeito colateral que achou mais preocupante, suspende a medicação. Porque eu fui, devido às medicações que eu estava tomando, eu acho que houve aí uma intoxicação, tanto de medicação como alimentar. E porque eu tenho a intolerância alimentar e alguns tipos de alergia. A poeira, fiz faxina no quintal, né? E estou ainda num quadro de inflamação. E antecedeu o quê? Uma intoxicação. E é isso, intoxicação é uma coisa, inflamação é outra coisa, infecção é outra coisa. Quando uma coisa dá um sinal, se a gente não cuida, piora, né?